cor que caiu do espaço, capítulo 2. Naquela noite, houve uma tempestade elétrica, e quando os professores foram à casa de Nahum, no dia seguinte, depararam-se com uma amarga decepção. A pedra, sendo magnética, devia apresentar alguma propriedade elétrica peculiar, pois havia atraído os raios, segundo Nahum, com singular persistência. Em uma hora, o fazendeiro viu 6 raios caírem no sulco feito no pátio, e quando a tempestade passou, não restava nada, além de um buraco irregular e meio encoberto pela terra ao lado da ancestral cegonha. As escavações foram infrutíferas e os cientistas comprovaram o desaparecimento. O fracasso era total. Não restava mais nada a fazer senão voltar ao laboratório e continuar os testes com o fragmento cada vez menor armazenado em um recipiente de chumbo. O fragmento durou uma semana, ao fim da qual nenhuma descoberta de valor havia sido feita. Quando desapareceu, não deixou nenhum resíduo para trás, e passado algum tempo, os professores mal acreditavam ter visto com os próprios olhos aquele vestígio críptico dos insondáveis abismos siderais. Aquela estranha e solitária mensagem vinda de outros universos e de outras esferas de matéria, força e entidade. Como se poderia imaginar, o jornal de Arkham deu ampla cobertura ao incidente por conta do patrocínio universitário e mandou repórteres para entrevistar a família de Nahum Gardner. Pelo menos um diário de Boston também mandou um repórter, e em pouco tempo, Nahum virou uma espécie de celebridade local. Era um homem magro e simpático, que vivia com a mulher e os 3 filhos, em uma agradável propriedade rural no vale. Ele e Amy visitavam-se com bastante frequência, bem como as esposas de ambos. E mesmo após todos esses anos, Amy só tinha elogios para fazer ao vizinho. Nahum parecia sentir um discreto orgulho em virtude da atenção dedicada à propriedade da família e falou sobre o meteorito com frequência nas semanas a seguir. Julho e agosto foram quentes e Nahum trabalhou com afinco na preparação do feno em uma pastagem de 10 acres do outro lado de Chapman's Brook. A carreta rangente deixava sulcos profundos nas varedas ensombrecidas. O trabalho cansou-o mais do que havia cansado em outros anos, e assim Nahum começou a sentir os primeiros sinais da idade. Então veio a época das frutas e da colheita. As peras e maçãs amadureciam aos poucos, e Nahum jurou que os pomares estavam mais bonitos do que nunca. As frutas apresentavam um tamanho impressionante e um brilho extraordinário, e cresciam com tanta abundância que barris sobressalentes foram encomendados para a futura colheita. Mas, com o amadurecimento, veio uma grande decepção. Pois, apesar de todo aquele espetáculo de viço lustroso, nenhuma única fruta prestava para comer. No sabor delicioso das peras e das maçãs haviam se insinuado o amargor e a doença, de modo que até uma pequena mordida suscitava um asco duradouro. O mesmo aconteceu com os melões e os tomates, e Nahum percebeu, com tristeza, que toda a colheita estava perdida. Nahum relacionou os acontecimentos e declarou que o meteorito havia envenenado o solo, e agradeceu a Deus que a maioria das plantações ficassem em terras mais altas ao longo da estrada. O inverno chegou e foi muito frio. Amy passou a fazer visitas menos frequentes a Nahum e a dizer que o amigo parecia preocupado. A bem dizer, a família inteira também parecia mais taciturna e menos assídua na igreja e em vários outros eventos sociais no campo. Não havia causa conhecida para essa reserva ou melancolia, embora todos os membros da família, por vezes, se queixassem da saúde e admitissem um vago sentimento de inquietude. O próprio Nahum fez a declaração mais explícita quando se disse preocupado com certas pegadas que havia encontrado na neve.
Eram os rastros corriqueiros deixados por esquilos, coelhos e raposas. Mas o pensativo fazendeiro afirmou ver algo de anormal na natureza e na disposição das pegadas. Nahum nunca ofereceu muitos detalhes, mas parecia imaginar que os rastros não evidenciavam a anatomia e o comportamento dos esquilos, coelhos e raposas da maneira esperada. Amy escutou essas conversas sem muito interesse, até a noite em que passou pela casa de Nahum, no trenó, enquanto voltava de Clark's Corners. Era noite de lua e um coelho atravessou correndo a estrada, mas os saltos do animalzinho eram longos a ponto de causar desconforto em Amy e no cavalo. O cavalo, aliás, teria saído a galope se não fosse uma mão firme a segurar as rédeas. A partir de então, Amy começou a dar mais crédito às histórias de Nahum e a perguntar-se por que os cães dos Gardner pareciam tão ariscos e arredios pela manhã. Os animais quase não latiam mais. Em fevereiro, os jovens McGregor, de Middle Hill, estavam no mato, caçando marmotas e próximo à propriedade dos Gardner, alvejaram um espécime bastante peculiar. As proporções do corpo do animal pareciam alteradas de maneira indescritível, enquanto o rosto tinha uma expressão jamais vista em uma marmota. Os garotos pareceram muito assustados e na mesma hora jogaram o animal longe, de modo que apenas relatos grotescos chegaram aos habitantes do campo. A relutância dos cavalos em se aproximar da casa de Nahum também era notória, e assim todos os elementos necessários a um ciclo de lendas contadas aos sussurros pareciam estar presentes. As pessoas juravam que ao redor da casa de Nahum a neve derretia mais depressa do que em qualquer outro lugar, e no início de março houve uma discussão no armazém de secos e molhados de Potter, em Clark's Corners. Stephen Rice havia passado pela propriedade dos Gardner pela manhã e percebido alguns repolhos gambá crescendo na lama do outro lado da estrada. Jamais tinha visto exemplares tão grandes como aqueles. E além do mais, as plantas apresentavam estranhas cores que não se deixavam descrever em palavras. Tinham um formato monstruoso, e o cavalo resfolegou ao captar um odor que Stephen jamais havia sentido. Durante a tarde, muitas pessoas foram até lá para ver o fenômeno. E todos concordaram que plantas como aquelas jamais cresceriam em um mundo saudável. Todos falaram das frutas arruinadas no outono, e assim começaram boatos de que as terras de Nahum estavam envenenadas. Só podia ser o meteorito, e ao lembrar das estranhas características minerais citadas pelos professores da universidade, muitos fazendeiros foram consultá-los. Certo dia, os pesquisadores fizeram uma visita a Nahum, mas, como não gostavam de histórias fantásticas nem de folclore, tiraram conclusões bastante céticas. As plantas eram sem dúvida estranhas, mas os repolhos gambá naturalmente têm formas, odores e cores um pouco estranhos. Talvez algum elemento mineral do meteorito tivesse adentrado o solo, mas nesse caso logo haveria de se diluir. Quanto às pegadas e os cavalos assustadiços, não passavam de lendas do campo, sem dúvida inspiradas pelo fenômeno do aerolito. Não havia nada que os homens de ciência pudessem fazer contra boatos infundados, pois os rústicos, supersticiosos, acreditam em qualquer coisa. Assim, durante todos aqueles dias estranhos, os acadêmicos mantiveram-se afastados por desprezo. Apenas um, ao receber 2 ampolas de pó para análise por ocasião de um trabalho policial mais de 1 ano e meio mais tarde, lembrou que a estranha cor daquele repolho gambá tinha uma semelhança muito grande com as anômalas faixas de luz emitidas pelo fragmento do meteoro durante a análise espectroscópica na universidade, e também com o glóbulo quebradiço incrustado na pedra vinda do abismo. No início, as amostras dessa análise emitiram as mesmas faixas peculiares, mas com o passar do tempo perderam essa propriedade.
As árvores ao redor da casa de Nahum brotavam antes do tempo e à noite balançavam de maneira agourenta ao sabor do vento. Tadeus, um rapaz de 15 anos, filho de Nahum, jurava que as árvores também balançavam quando não tinha vento, mas nem os mais supersticiosos acreditaram. No entanto, não havia dúvidas de que uma certa agitação pairava no ar. Todos os membros da família Gardner adquiriram o hábito de ficar em silêncio, tentando escutar um som que não saberiam descrever em termos conscientes. Na verdade, esse hábito parecia ser o resultado de certos momentos em que a consciência parecia escapar-lhes. Infelizmente, esses momentos ficaram cada vez mais frequentes com o passar das semanas. E logo, todos diziam que havia algo de errado com a família Nahum. As primeiras sachífragas em flor apresentaram outra cor estranha. Não exatamente como a do repolho gambá, mas de qualquer modo, uma cor relacionada e igualmente desconhecida de todos que haviam. Nahum levou algumas flores até Arkham e mostrou-as para o editor da Gazette, mas o dignatário não fez mais do que escrever um artigo humorístico, no qual ridicularizava os temores obscuros dos rústicos que moravam no campo. Outro equívoco de Nahum foi relatar a um insensível habitante da cidade a maneira como as enormes borboletas Antíope se comportavam em relação às sachífragas.